Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã com Deus aqui no canal Alex Denner. E hoje nós vamos falar sobre a alma abatida. É um tema frequente na Escritura Sagrada, sendo descrito como um sentimento de tristeza, desespero, desânimo, medo. Muitos personagens bíblicos experimentaram essa sensação, como Davi, Jeremias, Elias. No entanto, a Bíblia também nos ensina que Deus está sempre pronto para nos encorajar em nossas dificuldades e para levantar as nossas almas abatidas. O mais clássico que a gente vai ver hoje é no Salmo 42. Mas antes, meus irmãos, eu quero que você leia comigo aqui. Em Jeremias capítulo 6, verso 16, diz-nos assim: Assim diz o Senhor, ponde vós nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vejam claramente que a nossa alma tem consolo em Deus. Desde que nós andemos com Deus, assim acharemos descanso para a nossa alma. O Salmo 42 mostra claramente isso para nós. Então vamos meditar aqui. O Salmo 42 nos diz algo muito interessante. É um exemplo de como a alma abatida pode ser restaurada. O salmista começa dizendo, assim como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, o salmista está expressando a sua tristeza, a sua necessidade de Deus. No entanto, ele também reconhece que Deus é a sua esperança. E essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Confiar em Deus para que Ele alegre a nossa alma. E Ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado, tão triste hoje, nessa manhã, meu amigo irmão? A sua alma pode ser nesse momento levantada porque Deus está no controle da sua vida. Então não se perturbe nesse dia. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha ainda a sua confiança nele. Pois o salmista disse, pois ainda o louvarei, e ele é o meu Salvador e o meu Deus. Está no versículo 5. Outro exemplo claro de como a alma abatida pode ser levantada, foi falada pelo profeta Isaías. Isaías, no capítulo de número 61, a partir do verso 1 até o 3. O profeta descreve a missão de Jesus, ou seja, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levantar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciando a eles a liberdade e libertação das trevas, aos prisioneiros para proclamar o ano da graça do Senhor e o da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e dar a eles uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Jesus veio para dar esperança aos que estavam abatidos e consolar aqueles que choravam. E você percebe claramente que aqui a tristeza da alma é algo espiritual. Muitas vezes você está lutando com forças carnais, mas é a luta espiritual que a sua alma enfrenta, porque ela quer Deus, ela anseia Deus, ela quer ver a glória de Deus. Por isso que nós estamos vendo nesta manhã que Deus veio trazer liberdade aos cativos, para anunciar, sim, a sua graça. Ou seja, meus irmãos, a alma abatida, ela sempre será consolada em Deus. Mateus também diz, no capítulo 11, verso 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus convida nós nesta manhã a colocar nossas preocupações e nossos fardos nas mãos dele, porque ele promete nos dar o descanso. Outro exemplo também, meus amigos, é como a alma abatida pode ser levantada. Também Paulo registrou isso aos irmãos em Coríntios. Na segunda carta do apóstolo, em Coríntios, nós vemos no capítulo 4, versos 16 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna
que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é aquilo que Deus quer que você veja. Quando você está com a sua alma abatida, você não consegue ver que Deus está no controle das circunstâncias mais terríveis, espirituais e sombrias que você passa. Pois o salmista, aqui no Salmo 42, ele mostra claramente como você pode ser restaurado, meu irmão. Nesta manhã, creia, a sua alma será restaurada. Você terá um dia maravilhoso e a bênção do Senhor estará com você. Se alegre em Deus, porque o Senhor cuida da sua alma. Deus abençoe.